Fala, líder! Seja bem-vindo ao programa O Poder da Paternidade, transformando o seu filho em um campeão. Aqui você vai aprender técnicas poderosas de como transformar seu filho em um verdadeiro vencedor. Eu sou Davidson Ferreira, psicólogo, sou especialista em comportamento humano e pai do Zezão, campeão sul-americano de vôlei na categoria Sub-14. E no episódio de hoje, será que eu estou estabelecendo em meu filho as crenças corretas? E agora? Mas para começar, o que são crenças? Tem gente que confunde crenças com costumes. Quais tipos de crenças existem? Pode parecer uma coisa simples e corriqueira as crenças, mas quando entendemos a diferença, começamos um processo de transformação mágico na vida dos nossos filhos. Pode parecer bobagem, mas uma crença errada pode arruinar por completo a vida do seu filho. Por isso, conhecer mais sobre isso é fundamental. E por que estabelecer as crenças certas é importante? Porque as crenças formadas na infância definem como a pessoa vai enxergar a si mesma e o mundo e os outros pelo resto da sua vida. Então, quando você está educando seu filho, está transferindo para ele os aprendizados que você teve, a questão é: o que é, de fato, uma educação e que vai formá-lo, que vai desenvolvê-lo, vai permitir que ele chegue na fase adulta com uma percepção de mundo real, ou isso é um hábito, é um costume passado de família em família, de geração em geração. Então, é fundamental que nós consigamos hoje, aqui, nesse bate-papo, ter claro o que é uma crença e o que é um costume. Muitas vezes na educação do nosso filho, na tratativa com ele, nós vamos colocar sobre a vida dele hábitos que nós trazemos dos nossos pais, dos nossos antecessores, que será mesmo que isso vai agregar na vida dele e vai transformar ele num grande homem ou numa grande mulher? E o que são esses costumes, né? O que são, de fato, essas crenças? Então, vamos começar primeiro pelas crenças. Por que estabelecer as crenças certas é importante? Porque as crenças formadas na infância, elas definem como uma pessoa vai enxergar a si mesma, ao mundo e a elas pelo resto da sua vida. Pais que percebem o que estão programando em seus filhos têm uma consciência maior da educação. Eles preparam o ambiente, eles preparam sua linguagem, eles treinam a sua forma de olhar, falar, agir e corrigir. E tudo isso tem a ver também, como eu já disse, com a linguagem. O tom, o olhar, a intenção. Tudo isso permite que o pai reestruture a forma como ele comunica amor, limite e identidade. Grava bem essas palavras na comunicação: amor, limite e identidade. Quem se posiciona com intencionalidade forma um filho emocionalmente forte. Quem se posiciona com intencionalidade forma um filho que tem uma visão de mundo muito mais real que os outros. E a grande maioria dos pais acaba, infelizmente, não se preparando para isso e forma os filhos sem intencionalidade. Ou seja, formar os filhos sem intencionalidade forma um filho emocionalmente perdido, mesmo que se tenha uma boa intenção. Então, a intenção, ela é sempre de dar o melhor para os filhos. Mas a estratégia na comunicação a estratégia na comunicação e o formato com o que a gente comunica isso é que faz a diferença.
Eu mesmo, ao modelar a minha linguagem, eu transformei a vida do meu filho. Por quê? Eu comecei a perceber as coisas certas que eu preciso ensiná-lo em cada etapa da idade dele. Então tem crenças, presta atenção comigo. Quando a criança ela está sendo formada, está sendo formatada, né? Está sendo formada, tá? Então vamos imaginar essa criança dos 0 aos 6 anos. Essa criança ela está sendo formada nela trilhas neurais. Olha só esse papel aqui, ó. Eu vou dobrar esse papel, certo? Fazer uma dobradura nele. Dobrei ele. Vamos supor que eu ensinei para ele agora, tá? Eu ensinei para ele agora 4 coisas diferentes. O cérebro do seu filho, dos 0 aos 7 anos, é um papel em branco. Só que cada coisa que você ensina, olha aqui, percebe que ficou a marca da minha dobradura? Ficou no papel? Isso é o que nós chamamos de trilhas neurais. Essas trilhas neurais, uma vez que você estabeleceu na mente do seu filho, no desenvolvimento dele, ela fica para sempre. Ela está gravada para sempre na mente dele. Então, olha só, à medida que vai passando o tempo, nesses 6 anos de idade, vai acontecendo várias conexões, várias trilhas neurais vão sendo formadas. E a cada fala que você diz para ele, por exemplo, seu tonto, seu idiota, seu imbecil, você vai fazendo o quê? Tornando ele incapaz. E olha só o que acontece. Quantas trilhas neurais eu acabei de formar nesse papel. Só que, qual que é a vantagem? Eu posso trocar esse papel, mas a mente de uma criança em formação, você não muda mais. Então, formar uma mente de uma criança com várias dobraduras, ou seja, várias trilhas neurais, que tem aqui o que você acha que é certo e não o que realmente é certo, é o risco que você corre de estar formando no seu filho crenças que vão limitar a forma com que ele enxerga o mundo. É o que nós damos o nome de crenças limitantes. Na psicologia nós falamos sobre essas crenças que limitam a percepção de mundo, a crença que limita a visão da realidade. Imagina então que todos esses desafios que depois os adultos têm, esses medos que são colocados no adulto, imagina que eles são formatados dos 0 aos 7 anos. Todos não, mas a grande maioria deles. Então você fala assim, tem muitos pais que falam, não, depois eu escutei muito isso. Eu escutei várias vezes isso. Dizendo assim, meu filho está pequeno. Quando ele ficar um pouco maior, aí eu boto ele numa escola melhor. Quando ele ficar mais ou menos, quando ele ficar um pouquinho maior, porque agora ele só brinca. Não, ele só brinca não. Ele tem que fazer exercícios lúdicos que façam áreas neurais, trilhas neurais importantes. Trilhas neurais da fala, trilhas neurais do manuseio dos objetos, trilhas neurais do desafio, trilhas neurais da identidade. Então, nessa fase, é a construção das vias, a construção das trilhas. Depois que essas trilhas estão definidas, como eu fiz aqui nesse papel, então eu fiz aqui, defini as trilhas, certo? Essa trilha que eu defini, depois nós vamos pavimentá-la, nós vamos melhorar, nós vamos colocar rede elétrica, iluminação, nós vamos tornar ela uma via principal, uma via secundária. Nós vamos colocar moradias. No início da formação, as trilhas neurais vão formando nas crianças o que nós chamamos de habilidades. Anota isso aí, habilidades. Trilhas neurais formam habilidades. Por isso é muito importante que você crie essas trilhas neurais do seu filho da coordenação, andar de skate, andar de bicicleta, nadar, jogar bola, contato com o chão, judô, karatê, coisas que a fala, permita seu filho falar.
Uma coisa muito comum, o que que é? A criança está aprendendo a falar, ela quer conversar, 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 ela quer bater papo com você, mesmo de forma errada. Você, pela falta muitas vezes do conhecimento, quer trazer ela para a aproximação adulta, para a fala adulta, para a percepção de um mundo que ela ainda não viveu. E essa falta de percepção por um mundo que ela ainda não viveu começa a estabelecer nela crenças que vão limitar a percepção dela de um mundo real. Nós somos muito agressivos com as crianças. Nós somos muito agressivos no sentido de que precisamos forçá-las a entender o mundo adulto. Enquanto é que nós deveríamos, pelo nível de consciência que nós temos, o nosso nível de consciência é que deveria se aproximar da criança e perceber e adaptar a linguagem para a linguagem dela, para treinar ela na fase que ela precisa ser treinada. Então a criança, ela aprende a falar. Pô, olha só, toda vez que a gente aprende algo novo, que a gente aprende algo legal, o que a gente quer fazer como ser humano? A gente quer contar, não é verdade? A gente quer contar para os outros o que a gente aprendeu, o que a gente está fazendo, que são coisas novas. Imagina, você aprendeu a falar. Quando você aprende a falar, você quer falar tudo. E aí é a fase onde a criança vai precisar da correção. E a estratégia na correção é que vai fazer com que ela se desenvolva mais ou com que ela se desenvolva menos. A estratégia na correção vai fazer com que ela se desenvolva de uma forma cresça com crenças limitantes ou cresça com crenças que dê a ela uma capacidade de entendimento maior do mundo real. Então, quando o José, ele tinha a língua presa, quando ele era pequeno. Então, o que acontecia? Ele falava assim, né, com a língua presa, falava coisas, né? Então, o que a gente precisa fazer? A treinar. Falar palavras que treinassem o movimento da língua. Coisas. Treinar o Z. Zá. Zebra. Olha, filha, zebra. Zebra. Fala zebra. Então, assim, não é falar... Agora, se você não tem essa habilidade, o que você fala? Fala direito, moleque. Fala direito. Parece um retardado. Fala direito, moleque. Parece um tonto. Solta essa língua. Solta essa língua. Solta essa língua e fala Z. Eu já cansei de te ensinar. Percebe como é diferente a estratégia da comunicação? Eu vou usar de novo esse exemplo. Parece meio maluco aqui, mas eu vou usar esse exemplo para trazer de uma forma natural. Ou seja, o que acontece? Eu estava treinando nele o quê? Uma trilha neural. Por quê? Ele tinha dificuldade em pronunciar a letra Z e a letra S. Dificuldade nos nossos padrões de linguagem. Num outro país, talvez essa língua presa fosse benefício para ele falar uma outra língua, porque facilitaria a língua nos dentes para ele falar outra língua. Então não é uma falha, não é um erro. Mas se você intensifica o erro, cada vez que você reforça o erro no seu filho, cada vez que você reforça o erro sem intencionalidade, você está limitando ele. E aí você cria mais uma crença que limita o desenvolvimento dele. Então a correção sem estratégia, a repreensão sem educação e sem treinamento, sem consciência, cria mais um trauma. Aí você vai falar para mim, é difícil educar? Claro que é difícil. Por isso você foi investido dessa habilidade. Então treinar filhos é nos treinar como pais. Treinar filhos é treinar a nossa paternidade. Treinar filhos é paciência. Treinar filhos é ter prazer em ensinar. Eu vou repetir para você gravar isso que eu estou falando. Treinar filhos é treinar a nossa paciência. Treinar filhos é treinar a nossa habilidade de ser pai. Treinar filhos é ter a vontade de ensinar. E ficar feliz com o crescimento e com o desenvolvimento dele. A cada fase que o seu filho galgar,
a cada fase que ele crescer, tudo aquilo que ele carrega foi você que ensinou. A cada etapa, a cada momento que o filho cresce, você carrega um pedaço de você. E é muito legal isso. Então percebe que quando você começa a entender o teu papel como treinador de filho, você coloca ele no próximo nível. Você vai colocar o teu filho agora na próxima etapa, no próximo degrau. E tudo aquilo que ele carrega no próximo degrau é você que ensinou. Mas acontece algo surpreendente na educação do filho que o pai não percebe. Que quando ele começa a dar porrada no bom sentido, né? Alguns até no mau sentido, às vezes agridem o filho mesmo, eles estão agredindo a ele mesmo. Então, pais que agridem os filhos agridem os filhos com palavras, inconscientemente está agredindo a si mesmo, porque está agredindo a sua versão que não deu certo em alguma etapa da vida. E aí você acha que essa etapa da vida que você não deu certo para você, que você não sabe como lidar, que você está agredindo ele, você vai trazer sobre ele crescimento. Mas na verdade, esse é um grito seu. Toda vez que um pai agride um filho com gritos, com xingamentos, está agredindo a ele mesmo, a uma etapa da sua vida que não deu certo e ele não está sabendo como lidar. Então o filho é a versão de um pai que deu certo ou que deu errado. Então é muito sério isso, porque os nossos filhos, eles jamais vão copiar da gente aquilo que a gente fala. Os nossos filhos copiam da gente e repetem esse comportamento naquilo que a gente faz. Então nós falamos numa outra aula, em outro momento a gente falou sobre o quê? A gente falou sobre essa questão da conexão, de como fazer a conexão. Então veja como é importante a conexão na educação. Se você aprende a fazer a conexão certa, você aprende a estabelecer uma ponte para a educação. E quando você estabelece a conexão certa, você estabelece uma ponte correta para o quê? Para você estabelecer os limites, as crenças, a confiança. Então, quando você constrói a confiança com o seu filho, você constrói o quê? Através da conexão. Quando você começa a ensinar o seu filho e ele começa a ter resultado, acontece o quê? Acontece a consolidação da confiança. E quando ele faz o que você ensinou numa próxima etapa e isso gera frutos na vida dele, é quando ele fala, cara, o que o meu pai me fala é o que dá certo. Então, a partir de agora, eu confio no meu pai. Esse acompanhamento das fases da educação, esse acompanhamento das crenças e saber separar o que é crença do que é um hábito, do que é um costume, faz uma diferença gigante nas formações e nas trilhas neurais que estão sendo formadas nos nossos filhos. Quando eu percebi que essa etapa da vida deles precisava ser feito uma conexão inteligente das trilhas neurais, o que eu fiz? Eu comecei a desenvolvê-los aonde? As trilhas neurais no lúdico. No lúdico, não na fala, no fazer. A criança ela aprende fazendo, não é ouvindo um adulto chato falar. A criança ela precisa tocar. Se eu vejo, eu aprendo. Se eu faço, eu consolido. E se eu falo e consigo repetir, é porque eu aprendi. Então, estimular seu filho na educação e ele compreender essas etapas do treinamento e do desenvolvimento vai fazer dele, sabe o que? Também um grande treinador do seu filho também, do seu neto. Então, treinar os filhos e entender as fases do desenvolvimento é o que eu quero de você, pai. Pai, presta atenção no que eu estou te falando. O desenvolvimento humano é fundamental.
compreender as fases da formação da mente do seu filho para que você estabeleça no momento certo o aprendizado correto. Uma outra coisa que eu vou contar para você aqui é o seguinte: o José, ele faz aniversário em dezembro. Então ele é aniversariante de dezembro, ele nasceu em dezembro de 2010. O que acontece no modelo tradicional das escolas? O modelo tradicional das escolas diz o quê? Que se ele já passou de setembro no aniversário dele, ou seja, aniversariante do último trimestre, recomenda-se que ele faça parte de uma outra turma, da turma de 2011. Por quê? Para quê? Para que ele possa acompanhar a formação daquela turma. Porque o desenvolvimento dele, as trilhas neurais, tem um time de aprendizado. E ele não consegue acompanhar, não conseguiria acompanhar as crianças que fazem aniversário nos meses anteriores ao dele, a esse trimestre. Sabendo disso, o que eu disse para minha esposa? Eu falei, viu, a gente já sabe, isso depende da gente, não depende dele. Muitas vezes na escola, de ser cobrado sobre isso, ele não precisa ser cobrado sobre isso. Uma vez que eu entendo que ele tem uma trilha neural que vai ser aberta no momento certo para que ele aprenda algo novo, eu não tenho por que segurá-lo, porque a mente dele vai fazer o quê? A mente dele vai se adaptar. O cérebro é uma máquina incrível, mas depende de mim, depende de nós pais, como nós iríamos lidar com isso. Agora vem comigo aqui, presta atenção. Se nesse momento que nós tomamos essa decisão, eu não conhecesse sobre as formações das trilhas neurais e como estabelecer crenças que realmente desenvolvem no meu filho, crenças que são costumes ou crenças que são crenças limitantes. Se eu não soubesse essa diferença, o que ia acontecer? Eu ia colocar ele na escola e eu ia dizer o quê? Como ele não está acompanhando a turma, eu ia dizer que ele era um burro. Eu ia falar, você é burro, ele tem algum problema. E a gente ia começar a botar pressão nele, botar pressão por nota. Não, a nota dele está baixa. E se eu não entendo disso, eu coloco nele uma pressão e uma crença de que ele não é capaz. Por quê? Eu não saberia dizer que ele está em uma turma adiantada. Quando se fala de trilha neural. Porém, o que eu, de uma forma muito simples, eu disse, ele vai se adaptar. Não vamos nos importar com as notas, vamos nos importar com o comportamento. E vem cá que eu quero te falar uma outra coisa. Esse é um outro grande erro que muitos cometem, qualificar seu filho pela nota. Viu? Nota não é significado de nada. Você precisa olhar para o seu filho na escola no sentido do comportamento dele. Ele se expõe, ele fala quando ele tem que falar, ele obedece às pessoas, ele sabe o que é hierarquia, ele sabe o que é ter disciplina, ele respeita o espaço dos outros, ele respeita os limites das pessoas, ele respeita os seus próprios limites, ele interage com as outras crianças, ele sabe brincar, compartilhar, disputar, competir, se defender, para a fase dele, é claro, para aquela idade. Então, se você entende que há algumas etapas da construção, da identidade do seu filho, da mentalidade dele, tem a ver com comportamento e aprendizado em como lidar com o mundo, você para de qualificar o seu filho com nota. Claro que é muito bacana quando o seu filho tira uma nota 10, quando o seu filho tira uma nota alta na escola, mas a nota é uma consequência. A nota não é o mais importante. A nota não define seu filho, se ele é um bom aluno ou um mau aluno, se ele é um bom menino ou um mau menino, uma menina, ou uma aluna.
Isso não define uma criança. E muitos pais acham que o que define ele na escola é a nota. A nota é só uma unidade de medida e é mais, eu vou te dizer que é tanto para o aluno quanto para o professor. Porque a nota significa o quê? Professor, para o professor. Será que eu consegui transmitir o conhecimento da maneira que eu deveria transmitir o conhecimento? Como que eu consigo mensurar ou medir se o conhecimento que eu deveria transmitir foi transmitido? Então eu preciso o quê? Colocar algumas questões, distribuir isso numa turma de 30 alunos, e essa turma de 30 alunos, eles vão fazer o quê? Eles vão responder, e através da resposta e da nota deles eu vou perceber se eu, como professor, consegui transmitir aquele conteúdo que foi cobrado de mim, colocar na cabeça desses alunos. Tanto é que o nosso modelo de educação acaba colocando o que para os jovens? Que eles precisam tirar nota. E se ele é um bom aluno, ele tira uma boa nota. E eu vou te falar que existem códigos de aprendizagem, de ensino e códigos de aprendizagem. Tem professores que o código de aprendizagem do professor ele aprende primeiro ouvindo, depois fazendo e depois falando. Tem professores que é o contrário, que aprende falando, fazendo e ouvindo. Essa combinação da codificação, da maneira com que as pessoas aprendem, também é assim para as crianças. As crianças, elas têm códigos de aprendizagem, códigos de percepção do mundo. Então, dependendo da trilha neural que está mais estimulada, ela vai aprender mais fazendo, depois ouvindo e depois falando. E ainda mais, né? Tem o ver também. Tipo, então, eu vejo, eu faço, eu ouço. Percebe? Então tem códigos de aprendizagem que, se um professor ele tem uma crença que a forma com que ele aprendeu é a verdadeira, o que o professor faz na sala de aula? Ele vai conectar com os alunos e vai ensinar como. Então vamos lá, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu sou um professor que eu aprendi na minha vida vendo, depois ouvindo, depois lendo e depois fazendo, ok? Eu aprendi dessa sequência. Quando eu for ensinar, eu vou usar essa mesma sequência. Tem 30 crianças ou 40 alunos, às vezes, dentro de uma sala. A probabilidade de eu me comunicar com os alunos que entendem dessa forma que de eu me comunicar não, de eu estabelecer uma conexão com esses alunos que entendem da mesma forma que eu, é de 30% a 40%, ou seja, de 30% a 40% da sala eu vou conseguir estabelecer uma conexão baseada nas minhas crenças. Se eu ensinar usando essa mesma sequência de aprendizagem, eu usar essa mesma sequência para ensinar, baseado nessa crença minha, significa que eu vou me comunicar só com uma parte da sala. E a outra parte da sala vai tirar uma nota baixa. E aí eu vou qualificar essas pessoas que tiraram uma nota baixa como alunos ruins? Não, a sequência de aprendizagem dele é diferente. Porque o mesmo aluno que tirou uma nota ruim em, às vezes, geografia, é o mesmo aluno que tira uma nota boa em história. Aí você fala, como pode? Ele não tem capacidade de aprender geografia, mas tem capacidade para aprender história. Não te chama a atenção? Então a crença, ou seja, o que era para esse professor? Uma crença que ensinar é da forma que ele aprendeu. Quando ele está comunicando, ele está ensinando da mesma forma. A criança que está lá aprendendo está usando o quê? O mesmo código de ensino daquele professor. E algumas vão se desenvolver e outras não. Então, essa capacidade de aprendizagem das crianças vai fazer o quê? Vai ser traduzida em notas.
E aí você vai dizer, ah, o meu filho é ruim. O que acontece? Quando você pega essa nota, se você pega a nota, por exemplo, de geografia, que seu filho não foi bem, e você traumatiza ele de acordo com a nota, ou o professor não entende isso e expõe esse aluno em sala, em alguma fala, diz assim, nossa, você é difícil mesmo, você é complicado, você é isso, você é aquilo. O que acontece? Esse aluno ele vai odiar a geografia. Por quê? Ele não consegue entender, mas ele não é a geografia que ele não consegue entender, ele não consegue compreender aquela sequência, aquele código de ensino, porque o código dele de aprendizagem é diferente, é em uma outra ordem. Agora vamos trazer para a paternidade. Você sabia que você tem um código de aprendizagem e seu filho pode ter outro código de aprendizagem? E teu código de ensino é diferente do código de aprendizagem do seu filho? Aqui é matador quando você entende que se existe um código diferente, o que você precisa fazer? Entender quais são os códigos de aprendizagem do seu filho. E quando você aprende o código de aprendizagem, e eu vou fazer uma aula sobre códigos de aprendizagem, porque está conectado e está correlacionado com crenças limitantes. Porque quando a criança não aprende é quando eu estabeleço com uma palavra, eu lanço uma palavra, e na Bíblia já diz, né? O poder da língua. A língua é como uma espada de dois gumes que penetra até o mais profundo da alma. Vou tomar uma aguinha aqui. Se a língua é uma espada afiada de dois gumes que penetra até o mais profundo da alma, perceba que dependendo da palavra que você fala para o seu filho, você está aprofundando, você está furando a alma dele e colocando nele marcas profundas, que a gente dá o nome de crenças que limitam. Então existe crenças que limitam e crenças que nos fazem crescer. E elas são estabelecidas com o quê? Com a nossa linguagem comportamental e verbal. As crenças comportamentais, elas são estabelecidas através da nossa linguagem verbal e física. E quando eu aprendo que essas crenças, ao serem estabelecidas, passam por esse processo, é quando eu começo a treinar o que eu quero para o meu filho e para o futuro dele. Eu sabia que meu filho ia ser um grande atleta. Porque qualquer criança pode se tornar um grande atleta em alguma modalidade, tá? Mas eu sabia que eu precisava colocar ele em contato com o esporte, sentir prazer com o esporte, sentir prazer pela disputa, sentir prazer por treinar. Então o que eu fazia com ele? Falava assim, cara, ele tinha uma queda pelo futebol. Ele fez natação, fez judô, futebol. E aí ele começou, né? Então assim, percebam que são esportes diferentes. A natação, por que a natação é importante? E se você puder, coloque seu filho numa natação. Por quê? Ela trabalha a coordenação e o condicionamento físico. Contato com a água, equilíbrio. Isso é bom para a criança. Tá? Ou seja, coloca ela num outro plano. A criança está acostumada o quê? Sempre está com os pés no chão, não é verdade? Ela está sempre com os pés no chão, está sempre correndo. Ou seja, você coloca ela numa outra atividade, em contato com a água, ela faz ter você ajuda ela a ter confiança no corpo. Então você colocando ela em contato com a água, eu fui atleta de natação também e eu tive esse ensinamento. E aí vem o quê? Ensinamento é uma crença limitante ou eu acho que é? Então assim, se eu achasse que era, ou seja, se fosse um costume, eu ia falar o quê? Vai para a natação vai te fazer bem. A natação vai trazer para você, esse esporte vai fazer você ficar forte. Isso é uma verdade que o esporte deixa ficar forte? É uma verdade. A natação vai fazer de você um homem ou uma mulher. Isso é um costume, porque não está na natação se tornar homem ou se tornar mulher. Na natação está aprender uma nova habilidade.
e trazer para ele um novo ensinamento com o esporte que trabalha o quê? A conexão com a natureza, o entendimento disso, a coordenação, ou seja, estabelece linhas, lembra? Voltando aqui, ela estabelece trilhas neurais novas e importantes para o desenvolvimento. Então a natação, ela é muito boa porque ela vai trazer uma coordenação, um aprendizado, certo? Porque movimenta braço, tranca a respiração, gira a cabeça, respira, faz o corpo deslizar, confiança. E é importante, certo? Então é um esporte de alta complexidade para uma criança, mas que desenvolve trilhas neurais fundamentais. E aí o que? O futebol é contato, é disputa, é força, né? Coloca ele em contato com outros meninos, o choque, né? Bater, sentir dor. Por quê? Tem que saber ter contato, se proteger, competir, gostar, correr, suar, entender os limites, treinar, entender que treino é repetição, contato com a bola. E aí o que aconteceu? Eu, né, tive a sorte, eu vou dizer sorte porque os meus pais não tinham esse conhecimento. Eles sabiam que o esporte ia me ajudar a me desenvolver, mas não entendiam de trilhas neurais, não sabiam o que estava sendo desenvolvido. Estava sabendo apenas que eu seria desenvolvido, mas não no que e como. E com essa informação que eu estou te passando aqui, você sabe no que e como seu filho será desenvolvido. Quais trilhas neurais estão sendo formadas nele? Então, essas trilhas neurais que foram sendo formadas nele, foi fazendo o que com ele? Foi capacitando ele para começar no esporte mais cedo. Então ele começa no esporte, no vôlei, e aí ele jogava futebol, eu treinava com ele o jeito de bater na bola, como dominar a bola, ou seja, os fundamentos, para que ele conseguisse pelo menos jogar. Então eu levava ele no parque, e no parque, eu volto na aula anterior, o que eu fazia com ele? Eu estabelecia com ele aquele momento, porque não tem como jogar bola, pelo menos para mim, com o celular na mão e brincando com meu filho com o celular na mão. Eu não estou ensinando. E ele está percebendo isso. Então, quando eu estou longe do celular, estou só eu e ele, chutando, ensinando ele a dominar uma bola, como que ele toca na bola, com que parte do pé ele tem que chutar a bola para a bola ganhar força, para a bola ganhar efeito, o que é um toque, o que é bater de chapa, o que é bater de 3 dedos, o que é domina, como que bate, né? Com que parte da cabeça bate na bola para não ter medo de cabecear. Querer que comece a cabecear uma bola, né? Bolas, né? Fortes com 5, 6 anos vai machucar, ainda não está na fase. Tem que ser uma bolinha mais leve, né? Para ele aprender o jeito, a forma. Não adianta eu pegar uma bola de adulto e jogar na cabeça de uma criança com 6 anos de idade. O que eu faço? Se eu pego uma bola de adulto, vai moleque, cria jeito de homem, rapaz, e jogo para ele, pá, dá uma cabeçada numa bola que é pesada para um adulto, você acha que ele vai botar a cabeça numa outra qualquer bola? Porque machucou, não era o momento certo. Então, quando eu estou trazendo aqui alguns exemplos para vocês dos momentos corretos para a gente ensinar aos filhos e estabelecer as crenças corretas, eu estou falando com você das etapas que ele precisa aprender determinados assuntos. Então o filho, você começa a formar essas trilhas neurais com sabedoria. Formar as trilhas neurais com sabedoria vai fazer com que ele consiga entender quais são as etapas do seu desenvolvimento. Então as crenças, gente, está muito naquilo que a gente vai falar para ele. Então, até mesmo no esporte, às vezes tem crianças que pegam, meu filho não quis fazer nada, não deu para nada. Cara, o que você acompanhou? Como você ensinou? O que não quer dizer que, independente, se seu filho não aprendeu nessa etapa, tá? A desenvolver uma trilha neural, por exemplo, do esporte, que eu estou dizendo aqui, exemplo da natação, tem vários amigos meus que desenvolveram essa trilha depois de adulto. Dá mais trabalho, mas é possível desenvolver, porque vai precisar de mais tempo. A criança, por que a criança aprende rápido? Porque é um papel em branco, é uma folhinha em branco, que está muito fácil você fazer as dobraduras e você estabelecer conexões. Depois no adulto, imagina que um adulto está com várias trilhas formadas. E você tem que achar um caminhozinho ali, ou pegar um aprendizado de outra para conectar uma e colocar ele naquela trilha que ele vai aprender.
Mas é possível de encontrar essa trilha e de aprender. Todo mundo pode aprender tudo. Basta aprender do jeito certo. Todos nós podemos aprender tudo. Basta aprendermos do jeito correto. Está fazendo sentido para você essa aula? Se está fazendo sentido para você, deixa aqui teus comentários, clica no sininho, se inscreve no meu canal, compartilha, assiste de novo com mais tempo, pausa, estuda sobre isso. Isso vai te trazer um conhecimento tão grande sobre o seu filho, sobre as etapas do desenvolvimento dele, que você vai trazer de uma forma muito didática para a tua vida e para a vida de outras pessoas o jeito certo de desenvolver o seu filho. Aquilo que você não tem paciência com seu filho fala sobre você, não fala sobre a incapacidade do seu filho. Anota isso que eu vou te falar. Toda a incapacidade de uma criança ou de um filho não é a incapacidade dele, é a incapacidade do pai. É duro ouvir isso, mas toda vez que eu vejo um pai brigando com o filho, sendo agressivo com o filho, xingando, brigando no sentido de menosprezar, de diminuir o filho, está diminuindo a si mesmo, porque essa limitação é do pai, não é do filho. E ele não consegue lidar com isso porque está falando sobre ele. E isso fala sobre a janela cega. Nós temos pontos cegos que nós não percebemos do nosso comportamento. E o nosso filho é o nosso maior espelho. O seu filho é o maior reflexo das suas competências e das suas incompetências. Então, olhar o filho é o aprendizado do pai. Olhar o filho e ver o filho se desenvolvendo, criando crenças, aprendendo coisas novas, novas habilidades, tem a ver comigo, tem a ver com você. Estabelecer novas habilidades é fundamental. Todas as habilidades são importantes desenvolver. A capacidade do ouvir, você tem que treinar seu filho a ouvir. Ele não vai levar isso para o mundo real. Pessoas que aprendem a ouvir, que ouvem melhor, não são pessoas que fazem negócios melhores, não são pessoas que falam melhor, não são pessoas que se relacionam melhor, não são pessoas mais agradáveis, pessoas que ouvem melhor. Então tá aí uma trilha e uma crença para você estabelecer no seu filho positiva. E aí você precisa fazer o quê? Treinar. Treinar. Não é brigar. Porra, moleque, cala a boca. Cala a boca que agora eu tô falando e você tem que ouvir. Eu sei que a intenção é boa, mas isso não está formando. Isso está limitando a não ouvir. Prestar atenção e ver as coisas, aprender a ter uma percepção e aprender pelo ver, pelos números, pelos dados, pelas cores, pela arte. E aí eu falo, como treinar o filho a enxergar o mundo pelo ver, pelo fazer, pela compreensão, pela expressão. Desenhos. Desenhos são importantíssimos nas fases da vida. Deixar o seu filho expor as emoções dele, o que está na mente dele, com rabiscos, desenhos, cores, está fazendo ele aprender como? Vendo, fazendo e percebendo a capacidade dele de traduzir aquilo que ele vê numa forma material. Ou seja, ele está materializando aquilo que ele está vendo. Então, gente, crenças, tá? Crenças, elas se estabelecem dessa forma, ensinando da forma correta e não despejando alegria e ódio da maneira que você aprendeu. Muita gente, quando vai ensinar o filho, estabelece crenças de amor e ódio, entendendo que estabelecer amor e ódio é o que está ensinando, mas não é sobre isso. É ensinar a coisa certa, colocar a crença certa, para que ele tenha uma percepção de mundo real de uma forma diferente, ou de uma forma adequada, melhor dizendo, para que ele possa ser alguém bem-sucedido. E isso não para nunca. Esse treinamento é eterno na vida de um pai.
Não existe aquela coisa, agora está treinado, agora está pronto, vai. Não, porque cada etapa é uma etapa nova. Cada fase do seu filho é uma fase nova. Por isso a necessidade de você como pai, por isso eles precisam da gente como pai. Nós passamos por todas as fases que eles vão passar. Então nós fazemos o que como pai? Nós primeiro desbravamos algumas etapas da vida. E depois a gente faz o quê? A gente desenha para eles e ensina a eles como lidar com essas etapas. Então não é entregar de mão beijada, é treinar para que ele execute. Então vejo muitos pais ignorantes falando o seguinte, não, eu já fiz o que eu tinha para fazer. Se quiser que construa o mundo dele. Não. Poxa, você construiu o mundo para o seu filho multiplicar o mundo que você construiu. Claro que ele vai ter o jeito dele, a forma dele, a vida dele, a missão dele, o propósito dele. Os frutos que ele vai dar, vai partir dos frutos que você vai deixar. E a terra fértil que você deixa para o seu filho, que é uma árvore, frutificar, é que vai fazer a diferença na vida dele. Quanto mais raízes profundas, quanto mais identidade ele tiver, quanto mais ele souber que frutos ele precisa produzir, de onde ele veio, a genealogia dele, como ele foi gerado, como ele foi concebido, isso vai fazer dele uma árvore que vai frutificar. Agora, se ele não sabe de onde ele veio, que árvore ele é, que frutos ele tem que gerar, como é que ele vai gerar frutos? Como é que ele vai ser uma pessoa próspera? Como é que ele vai ser uma pessoa que vai frutificar? Como é que ele vai ser uma pessoa que vai encontrar a identidade dele, o propósito dele, se ele não tem raízes profundas, se ele não está num solo fértil? Então, um pai não cria um filho para juntar. Na minha percepção, um pai cria um filho para multiplicar. Vou repetir para vocês porque eu acho que é muito profundo. Eu creio que essa é uma percepção que se os pais começarem a ter, os filhos vão começar a dar muitos frutos. Então, pais geram filhos para que filhos não sejam filhos que juntem e que acumulem, sejam filhos que multipliquem, partindo daquilo que ele deixou. Claro que deixar o legado de caráter, humildade, percepção, determinação, deixar tudo isso para os filhos de comportamento é determinante para que ele consiga ser alguém próspero. Mas a maior coisa que você pode deixar para o seu filho é a capacidade de multiplicar e não de juntar. Eu não aprendi com meu pai a multiplicar, eu aprendi a juntar. Essa lição eu não tive com meu pai. Então hoje, o meu patrimônio, tudo aquilo que eu construí, qual é o treinamento que eu estou fazendo com os meus filhos? O treinamento e tudo que eu digo para eles é o seguinte: primeiro, vocês como irmãos precisam trabalhar juntos. Cada um tem uma habilidade diferente de aprendizado e uma forma diferente, um temperamento diferente. O José tem um temperamento completamente da Victória e a Mariana tem um temperamento completamente diferente dos dois. Mas o que eu sempre falo para eles é o seguinte: vocês como irmãos, primeira lição, vocês não foram criados para competir. Eu não quero vocês competindo. E como eu não quero eles competindo, eu não comparo eles um com o outro. Pais que cresceram sendo comparados, criam filhos comparando. E quando eu estou comparando, eu estou enfraquecendo a identidade. Então, eu não crio meus filhos comparando. Eu crio os meus filhos sabendo que eles são diferentes e cada um tem as suas habilidades desenvolvidas de forma diferente. E que eles são diferentes um do outro porque eles precisam somar as diferenças. Por isso eles vieram diferentes, para que eles possam ser complementares um na vida do outro. Eles sendo complementares um na vida do outro se tornam imbatíveis para a vida, para os desafios que eles vão enfrentar na vida. Então o meu trabalho, o meu treinamento como pai é o quê? É fazer com que um admire o outro e não com que um veja o outro como concorrente,
Quando os pais estabelecem a concorrência entre os filhos, estão estabelecendo uma crença limitante, dizendo que eu nunca serei bom o suficiente. Por quê? Se veio dois filhos, um é diferente do outro, um é bom numa coisa, o outro é bom na outra. Quando eu comparo como pai, querendo que um se sente menos que o outro em determinados momentos. Se eles não são iguais, eles vão crescer sempre achando que não são suficientes. Porque sempre o que tem num vai faltar no outro. E é óbvio isso. Óbvio. Quando eles entendem que eles são complementares, eles entendem que um precisa dar a mão para o outro. E isso nós precisamos treinar, porque o mundo lá fora prega ao contrário. Você na tua casa precisa treinar o quê? A parceria, a interação. Então, nos treinamentos que eu faço com eles, eu preciso fazer o quê? Colocá-los em dificuldade. Então, o que eu faço como pai? Eu coloco eles de forma proposital em situações difíceis para que os dois resolvam juntos. Quando eles resolvem juntos, eu crio um espírito de complementariedade, onde eles se sentem parceiros e sabem que eles precisam um do outro. Eles crescem dessa forma e crescendo dessa forma vão crescer parceiros. Uma próxima tarefa qual que é? Agora eu preciso ensinar para eles habilidades de multiplicação e não somente de soma. Então, nesse caso, eles aprenderam a somar as habilidades para multiplicar tudo aquilo que o pai e a mãe vai deixar. Quando eles aprendem a somar para depois, a somar as habilidades, seus conhecimentos e suas forças para multiplicar o que papai e mamãe vai deixar para eles, eles entendem que a visão deles de mundo não é sair para juntar e ganhar. A sabedoria agora e a inteligência deles, nessa fase que eles estão, eu estou desenvolvendo eles para aprender a multiplicar. Então, o que eu faço com eles? Eu abro conta no banco. Eu estou ensinando para eles sobre a diferença entre montante e percentual. Então, para o José, com 12 anos de idade, o que eu fiz com ele? Eu abri uma conta em um banco e ensinei para ele o quê? Sobre investimento. Falei, vamos junto abrir sua conta e você vai, tudo aquilo que você ganhar, porque você não tem gasto. Você mora com o pai e com a mãe e a obrigação do pai e da mãe sustentar você e pagar as coisas para você. Então, tudo aquilo que você tiver oportunidade de ganhar, você vai guardar. Mas não é embaixo do colchão, porque o dinheiro desvaloriza. Você precisa colocar o dinheiro no banco. Não tem a parábola dos talentos? Servo mau e indisciplinado. Se tivesse dado o dinheiro aos bancos, ainda assim teria rendido juros. Mas você escondeu o talento e por isso não multiplicou. Jesus nos ensina, e Jesus vem nos ensinar a questão da multiplicação. Mas nós não entendemos isso e passamos uma vida, ao invés de se concentrar em aprender a multiplicar, nós ficamos focados em juntar pelo nosso egoísmo, o medo da falta e a nossa escassez. Quando você ensina para o seu filho esse poder de guardar, então, olha só, qual é a fase que ele está? De aprender a investir, empreender sobre melhores empresas, aprender a ler um balanço? Não, não é tempo disso. Eu quero que ele aprenda agora a correlação entre montante e percentual. Então a gente pegou e fez uma aplicação, a gente pegou um dinheiro que ele guardou e colocamos numa empresa. Eu escolhi uma empresa com ele de tecnologia e a gente colocou. Cresceu em 6 meses, cresceu 30% o dinheirinho que ele colocou. E aí ele falou assim, pai, mas cresceu pouco. Exemplo lá, deu só R$100. Eu falei, filho, não é sobre R$100, é sobre o percentual, 30%. Deixa o pai te explicar uma coisa. Nenhum lugar, nenhum investimento te dá 30% no ano. Difícil, nenhum não, né? É difícil o investimento, é você acertar um investimento que te dê 30% no ano.
e você conseguiu 30% em 6 meses, filho. Então 30% é bom, não é ruim. Esses R$ 100 representam um crescimento que não é todo lugar, né? É muito difícil de você conseguir. Então tá na hora de você vender. Então agora você vai vender e você vai esperar uma outra oportunidade. A gente vai ficar acompanhando essa empresa e quando ela entrar naquele preço que a gente comprou lá atrás, a gente compra de novo e vai esperar mais um tempo. Por quê? É uma oportunidade. Então o que eu ensinei para o meu filho? Sobre oportunidade, sobre ter uma conta no banco, sobre que ele precisa aprender a pagar, aprender a percentual, aprender a vender uma ação, comprar uma ação, devagarinho, com alegria. Leio junto com ele antes de dormir, o que? Fiz uma conexão com ele. Leio um livro super especial que eu recomendo para você, que é Pai Rico e Pai Pobre. Aí a gente discute alguns conceitos sobre o que é a corrida dos ratos, sobre o que é ser rico, não ter nojo do dinheiro. Então eu estou ensinando para ele que dinheiro é bom. Eu não estou estabelecendo para ele crenças falando. O que eu estou fazendo com ele? Eu estou falando, ele está ouvindo, ele está fazendo, ele está aprendendo e a gente está se conectando. E tudo isso está gerando aprendizado. Certo? Estão pegando a lição? Estão pegando essa visão e a maneira que a gente tem de ensinar os nossos filhos? E caminhando já para o final da nossa aula, que pena que está acabando, mas vai ter mais, tá? Tem mais aulas, tipo, compartilha, me segue, se inscreve no meu canal para mais aulas como essa. Para mais aulas como essa que te traz muito crescimento. Eu tenho certeza que eu estou trazendo para você aqui, ou você não ouviu de ninguém da forma que eu estou te falando, ou você está tendo uma grande oportunidade, essa experiência de aprender. Tá bom? Então, somos sim treinadores dos nossos filhos. E para a gente encerrar, é importante a gente entender o quê? Os efeitos colaterais que tem quando a gente não estabelece as crenças de forma consciente, ou seja, quando a gente estabelece crenças de forma inconsciente. O que acontece quando você estabelece crenças de forma inconsciente? Seu filho cresce com medo de errar, buscam aprovação o tempo todo. Então são adolescentes que estão buscando a aprovação dos outros porque você estabeleceu uma crença errada para ele. Mas vamos lá, junto a gente vai recuperar isso. Adultos com dificuldade de confiar em si mesmos, filhos com autoestima fragilizada e ansiedade constante. Gente, nunca foi tão grande, tá? O número de jovens ansiosos. Que isso, gente? Ansiedade é excesso de futuro. Que excesso de futuro é esse? Por quê? Porque os pais não estão no presente. Quando o pai não tem consciência daquilo que está ensinando, com suas palavras, gestos e reações, o filho cresce com feridas, onde deveria haver raízes. Eu vou repetir para você gravar bem isso que eu estou falando. Quando o pai não tem consciência daquilo que está ensinando com suas palavras, gestos e ações, o filho cresce com feridas onde deveria haver raízes. Beleza? Finalizamos aqui a nossa aula de hoje, então. Como eu já te disse, meu nome é Davidson Ferreira. Se você pegou essa aula agora no final, eu me chamo Davidson Ferreira, sou psicólogo, especialista em comportamento humano e liderança. Pai do Zezão, campeão sul-americano sub-14. E eu tenho certeza que nossos encontros e nossas aulas vai fazer você crescer muito. Tamo junto, vambora, líder, o poder da paternidade em ação.